quando a confiança é quebrada, os alicerces de um relacionamento são abalados. Imagine descobrir, após 14 anos juntos, que sua esposa estava tendo um caso. Este é o relato emocionante de um homem que viu seu mundo virar de cabeça para baixo ao perceber que a pessoa em quem mais confiava estava escondendo segredos obscuros. Acompanhe essa jornada de dor, traição e, eventualmente, resiliência, enquanto ele compartilha sua história de coração partido e a difícil jornada em direção à cura. Descobri que minha esposa estava tendo um caso há mais de 6 meses. Descobrir tudo isso realmente me chocou. Estamos juntos há 14 anos, casados há 10, e temos 2 filhos, 6 e 4 anos. A última coisa que eu esperava era descobrir que ela estava tendo um caso ou queria me trair. Tudo começou há cerca de 1 ano. Nos tornamos amigos de um casal que tinha filhos da mesma idade que os nossos, morava perto e todos nos dávamos muito bem. Começamos a sair juntos, cuidando dos filhos uns dos outros, saindo em grupo com frequência. Ao longo dos meses seguintes, minha esposa e o marido, já que são os principais responsáveis pelas crianças enquanto eu e a outra esposa trabalhamos mais horas, começaram a se aproximar. Eles claramente tinham personalidades semelhantes e conseguiam conversar e se dar bem. Eu não vi muito disso, já que tudo aconteceu quando eu estava fora e eles estavam cuidando das crianças juntos. Mas eu não estava muito preocupado, confiava na minha esposa. Nunca tive motivo para duvidar dela, ela sempre teve amigos homens ao longo de todo o nosso relacionamento. Durante a primavera passada, tivemos altos e baixos. Ela começou a perceber que estava um pouco deprimida e começou a fazer terapia. Começou a se exercitar e eventualmente perdeu peso. Pouco depois de começar a terapia, ela me pediu para irmos à terapia de casal. Eu pensei que as coisas estavam bem e meio que disse, acho que estamos bem, vamos ver como vai, e deixei por isso mesmo. Ela nunca mais mencionou terapia de casal e continuou agindo como se as coisas estivessem bem entre nós. Ainda tínhamos uma vida sexual ativa, nossa vida sexual ao longo do nosso casamento nunca foi um ponto delicado, mas provavelmente não tão ativa quanto gostaríamos. Nunca passávamos mais de 1 mês sem sexo e raramente mais de 1 semana. Mas eu sempre soube que ela queria sexo mais do que eu. Eu tinha percepção disso e me pegava perguntando a mim mesmo, por que não tenho desejo sexual? Isso algum dia vai melhorar? Nesse meio tempo, encontrei 2 vibradores que ela comprou sem me contar. Ela claramente os estava escondendo, mas eles dispararam durante a noite uma vez. Ela também acordou naquela noite. No dia seguinte, conversamos, e meu ponto era apenas dizer, por que você não conversou comigo sobre isso? Acontece que eu provavelmente também estava deprimido com o trabalho e coisas do tipo. Nos mudamos há 5 anos para a cidade natal dela, onde ela tinha alguns amigos, mas não amigos próximos, e eu não tinha amigos. Eu tenho um bom emprego, sou médico e ganho bem, mas também gastamos muito dinheiro, então eu estava constantemente preocupado com dinheiro também, e isso é culpa minha. Durante o período em que ela estava fazendo terapia e se exercitando, nós 4 começamos a sair mais juntos. Foi ótimo. Finalmente temos amigos, eu estava apenas feliz com isso. Começamos a fazer sexo com mais frequência, e tudo parecia bastante bom. Em junho, fizemos uma viagem em família. Em julho, durante a viagem, minha esposa me disse que a outra esposa descobriu a conversa de mensagens entre ela e ele em seu telefone, e isso a deixou muito chateada. Ela me disse que era uma grande quantidade, mas nada inapropriado. Houve uma vez que eu disse eu te amo como uma brincadeira, mas é tudo apenas amigável. Fui informado de que ela meio que ofereceu para me mostrar as mensagens, mas de uma forma do tipo, você não quer ver as mensagens, quer? Eu não tinha motivo para não confiar nela neste ponto, e eu disse, tudo bem, você tem amigos homens, não é grande coisa. Quando voltamos, comecei a ficar ansioso. Não sei porquê, apenas comecei a me sentir inseguro. Percebi que o estojo dos brinquedos sexuais estava se movendo e os 2 estavam passando mais tempo juntos. Ele teve uma semana de folga para o feriado com as crianças de férias de verão, e eu estava trabalhando o tempo todo para compensar a viagem. À medida que eu ficava mais ansioso, a questão das mensagens continuava surgindo e se transformava em você não pode olhar as mensagens, isso é uma invasão da minha privacidade. Ela comprou um presente para ele uma semana antes do meu aniversário, um presente que ela teve que montar com pets de ferro, e então chegou quando eu estava em casa. Eu pude sentir o pacote, e ela o deu a ele no dia seguinte, enquanto eu estava no trabalho. Mas então eu vi no dia seguinte. Meu ponto novamente, por que você não me disse sobre isso? Eu senti que estava ficando louco. Por que eu estava tão inseguro? Por que não consigo confiar nela? Por que estou constantemente verificando os amigos e as câmeras na casa? Agora eu sentia que estava sendo substituído sexualmente antes com os vibradores, agora sentia que estava sendo substituído como parceiro também, e eu disse a ela isso. Eu estava uma bagunça. Ela me tranquilizou dizendo que eles são apenas amigos, não está acontecendo nada, é como eu e outro amigo. Mas meu pH-9, a teste online de depressão, estava no limite superior do moderado. Eu não estava dormindo ou comendo, então marquei uma consulta com um psicólogo e um clínico geral e comecei a tomar medicamentos. Agora tenho ido ao terapeuta toda semana desde agosto. Antes da minha próxima viagem com os caras em julho, falei com a esposa com quem trabalho, mas que não é médica, sobre as mensagens. Comecei a saber mais detalhes. Não foi apenas um eu te amo, mas muitos. Boa noite, bom dia, quase todos os dias, apelidos carinhosos, etc. Fiquei arrasado.
Uma semana antes, minha esposa me beijou enquanto dormia e disse eu te amo, apelido carinhoso, e depois voltou a dormir. Eu fiquei confuso. Perguntei a ela e ela disse que eu era o apelido carinhoso, mas depois que descobri a verdade, claramente não era. Falei com minha esposa sobre esses detalhes no dia seguinte. Ela disse que estava tão deprimida, tão triste e tão chateada com a forma como eu vinha tratando ela nos últimos anos, que quase me deixou, e ele a convenceu a não fazer isso. Falei com ele por um tempo também. Disse a ele que estava tudo bem ele se comunicar, mas o eu te amo e os apelidos carinhosos precisavam parar. Eles concordaram, pediram desculpas, e ele disse que também iria se afastar. Algumas semanas se passam, estamos todos saindo juntos e eu chego primeiro. Ela não me dá realmente um abraço ou algo assim. Então eles chegam, e eu só sei que ela vai abraçá-lo assim que puder, e ela faz, e eu perco a cabeça. Erro meu, reagi demais com certeza. Eu sabia que estava fazendo isso, e apenas tentei me afastar para me acalmar, mas ela vem e diz, o que diabos está errado? E nós discutimos sobre isso. Eu sabia que estava errado, mas ela ainda veio tirar isso de mim. No dia seguinte, as outras pessoas decidem entre elas que a melhor coisa para suas famílias é estabelecer um limite e que o homem e a mulher de nossas duas famílias não se comunicam mais em particular. Eu não amei isso porque estava começando a ser amigo da mulher, mas concordei, e minha esposa disse que é besteira, mas que respeitará o desejo deles. Mais algumas semanas estamos em uma viagem em família apenas nós. Percebo que ela tem mandado mensagens para ele em particular e mandado mensagens para 1 milhão de outras pessoas durante toda a viagem. Realmente, toda vez que ela vai ao banheiro ou eu vou, ela está no telefone. Eventualmente, a confronto, e eu estava realmente furioso. Tanto para os limites, eu digo. Não foi um bom dia para ter essa briga, mas aconteceu, e eu disse o que disse. Me asseguraram que eles não estavam mais se comunicando em particular. 3 semanas depois, recebo uma ligação. Ela precisa me contar algo. A outra esposa olhou os registros telefônicos, e os dois, que não estavam mais trocando mensagens de texto, agora estavam conversando por horas todos os dias. 40 minutos às 4 da manhã, a caminho do trabalho, 1h30 à noite, de 20 a 40 minutos durante o almoço todos os dias, sempre quando estou no trabalho. Saio para passar a noite fora às 9, uma ligação de 1h30. Se estou em casa à noite, sem ligação, mais uma ligação às 4 da manhã literalmente todos os dias. Fiquei arrasado, traído. Ela mentiu diretamente. Finalmente começamos a fazer terapia de casal. Ela me assegurou e ao terapeuta que não tinham mais comunicação. Acabou, e ela estava trabalhando para reconstruir a confiança para que nós, como famílias, pudéssemos ser amigos novamente, e as crianças pudessem ter seus amigos de volta. Bem, um mês se passa, e numa manhã na câmera de casa, vi minha esposa tirando uma selfie durante o treino, mas com uma pose de teor sexual. Mais tarde naquela noite, consegui acessar o computador dela e encontrar sua galeria de fotos e descobrir que eles estavam praticamente trocando mensagens picantes. Sem nudez real, mas fotos sensuais, poses sexys, fotos de lingerie, sorrisos sensuais que nunca havia visto antes, datando desde agosto. Além disso, há uma tonelada de citações inspiradoras sobre encontrar seu segundo amor, não poder estar com quem você ama devido a circunstâncias externas, estar com alguém que ama você pelo que você é e não pelo que eles querem que você seja. Isso é devastador para mim. E estou arrasado. Estou tão traído. Ela disse ao conselheiro que não estavam conversando. Eu disse à outra esposa que eu e minha esposa conversamos. Eles estavam usando um aplicativo de mensagem secreto desde antes de nossa viagem com a grande briga, mas não houve nada físico. Como esta vez será diferente? Eu pergunto. Nos próximos dias, eu não posso te machucar de novo, não posso continuar mentindo para você. Descubro que ela havia dito a ele que queria fugir com ele em 5 anos, quando as crianças estiverem mais velhas, ou em 20 anos, se necessário. Me disseram que era apenas um escape, uma fantasia, mas nada físico. 2 dias depois, ele conta tudo à esposa dele. Eles estavam se beijando desde agosto, desde antes da minha reação exagerada ao abraço. Eles tiveram relações sexuais inúmeras vezes, pelo menos 2 ou 3. Tudo fazia sentido agora. Ela saía para fazer compras durante as noites em que sabia que a esposa estaria no trabalho, e ou eu estaria em casa ou ela contratava uma babá e ia até lá. Na primeira noite em que ela foi até lá, tive um pressentimento ruim porque ela desligou o localizador de amigos e contratou uma babá antes de eu chegar em casa do trabalho. Perguntei a ela no dia seguinte, e ela disse não, foi à casa da minha amiga, veja, aqui está essa foto que tirei com ela. Mas definitivamente essa foi a primeira noite em que ela foi à casa dele para dormir com ele. Ela se certificou de tirar uma foto como álibi. Minha esposa ainda não me contou sobre isso. Fomos à terapia de casal. Ela explicou as fotos e destacou que nada físico aconteceu. E então eu contei o que sabia. Não aguentava mais. Choramos. Eu estava devastado. Ela estava envergonhada. No entanto, no dia seguinte, ela foi até o trabalho dele para tentar conversar com ele e pedir desculpas. Ele fugiu, e ela o seguiu por um tempo, depois deu meia volta e me ligou. Mas como posso ter certeza de que era isso que ela queria? Como sei que ela não foi ver se havia algo restante com ele e ele não estava apenas a ignorando por causa do que a esposa dele fez ele fazer? Agora ela diz que está arrependida. Ela está arrasada pelo que fez também, e não consegue pensar em mais nada.
Enquanto isso, tivemos outra consulta de terapia, e voltaremos amanhã. Tivemos uma longa conversa sobre o que isso significa, e acho que ambos sabemos que isso está caminhando para o divórcio. Não acho que vou superar isso. Não consigo confiar nela novamente. Eu não posso. Tudo o que descobri, descobri porque outra pessoa ou eu mesmo descobri. Ela não me contou nada que outra pessoa já não tivesse descoberto durante todo esse processo. Acho que estou buscando uma visão do que ela pode estar passando. Ainda não há transparência. Ela mudou todas as senhas do computador, do telefone e do iPad. O terapeuta perguntou se ela compartilharia suas senhas, e ela disse, e não, é minha privacidade. O terapeuta disse, você está brincando comigo? Se você quiser alguma chance de que isso funcione, precisa ser 100% transparente, mas ela ainda não é. Neste ponto, não quero ter que pedir tudo. Nem mesmo quero saber, e estou perguntando como proceder. Amanhã, no futuro, as questões legais eu posso resolver. Falei com um advogado, mas o momento é difícil. Devo dizer a ela amanhã que quero começar o processo de separação em casa? Temos um quarto de hóspedes. Devo separar nossas contas? Tudo é conjunto agora, mas eu ganho a maior parte do dinheiro, e tudo será dividido 50-50 no final. Isso só tornaria as coisas acrimoniosas? Devo continuar segurando até a nossa próxima sessão de terapia de casal em janeiro depois das festas? Atualização 1. Bem, passamos pelas festas. Mudamos de quartos, concordamos em nos separar oficialmente e ficar bem em ver outras pessoas se quisermos. O Natal passou sem grandes brigas, e no geral, foi cordial. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu sabia que essa era a decisão certa. Eventualmente, posso me curar, mas não consigo confiar ou ficar irritado com todas as pequenas coisas. Ouvi o audiolivro Deixar um Traidor, Ganhar uma Vida e foi extremamente útil. Qualquer pessoa que descubra que foi traída deveria ouvi-lo ou lê-lo. O ano novo foi especialmente difícil, pois era basicamente o aniversário de 14 anos do nosso relacionamento, e embora estivesse com o meu melhor amigo de sempre, éramos eu e outras 14 pessoas, todos casais. Talvez devesse ter ficado na cidade e passado o dia com meus amigos solteiros, mas eu precisava ver meus velhos melhores amigos que conhecem minha esposa tanto quanto eu. Tivemos uma última viagem em família no fim de semana passado, uma visita ao museu que prometemos ao nosso filho para o aniversário dele, mas nunca fizemos. Foi bom para as crianças, foi tolerável na maior parte do tempo, mas quanto mais tempo eu passava com ela, mais irritado ficava. Pequenas coisas e também ela ficava muito no telefone no final do dia. Mas eu me segurei, eu sabia que tinha todas as justificativas para entrar com o processo e surpreendê-la e separar as finanças, mas não fiz. Falei muito com meu advogado, mantive a maior parte das finanças conjuntas, e ela não moveu dinheiro nem nada. Deixei ela ver um advogado, e depois de vê-lo, ela me disse que ou ela pode entrar com o processo ou eu posso, e eu disse a ela que gostaria de entrar com o processo e queria fazer o mais rápido possível, e ela disse que estava pronta. Então entrei com o processo ontem, o que foi ótimo. Agora, ela quase tem um emprego. Ela encontrou uma casa e, assim que for fechada, começará a se mudar. Ainda podemos coexistir na casa, eu acho. As coisas vão acontecer tranquilamente, o que ambos queremos. Concordamos com os arranjos de custódia, e devido à minha agenda, posso tê-los por muito mais tempo durante os dias letivos do que a maioria das pessoas. Eu tenho folgas durante a semana e nos fins de semana, então posso buscá-los às 14 horas nos dias letivos e tê-los o dia todo, ao contrário de apenas buscá-los às 17h30 se tiver um trabalho das 9 às 17, por exemplo. Concordamos com os feriados, etc., só precisamos acertar os detalhes por escrito. Eu sei que é incomum e talvez um pouco arriscado, mas valeu a pena para manter as coisas amigáveis. Vou ter que interagir com ela de qualquer maneira. Não sei se um dia seremos grandes amigos ou não, mas ainda precisamos ser capazes de coexistir na mesma sala e sorrir. Atualização 2. Depois de nos separarmos e concordarmos que poderíamos ver outras pessoas, me envolvi com alguém. Isso me deu uma ideia de como é ser desejado e querido, e do que ela e eu estávamos perdendo em nosso casamento. Isso foi bom, e as coisas foram divertidas, e foi só isso que eu me inscrevi desde o início, e ela sabia disso. Mas então pude perceber que ela estava se apaixonando, e eu estava tentando afastá-la. Ela me disse que me amava depois de 12 dias. Ui. Eu sei que não estou pronto para tudo isso, então, bom, é complicado. Eu suspeito que minha futura ex-esposa está se envolvendo com outro homem, o que quer dizer, tanto faz, agora é que ela parou de arrastar os pés. Eu não me importava, mas ele também é casado. Ela o conhece através de um trabalho voluntário, ela está no conselho e está fazendo muitos pequenos trabalhos, e ele é o novo presidente. Mas eles estão trocando de 500 a 600 mensagens por dia desde um dia ou dois após o Natal, que eu consigo ver porque são SMS. Não consigo ver o conteúdo, apenas quantificar. Por exemplo, enquanto estávamos em nossa viagem em família, ela enviou e recebeu 270 mensagens das 6 horas às 20h30 enquanto estávamos jantando e fazendo a hora de dormir, o que parece excessivo. Ela foi até lá para fazer algum trabalho com ele ontem à noite e ficou lá das 20 horas às 23 horas, o que não é muito tempo. Também tenho algumas suspeitas com base no horário e na frequência das mensagens. Ela tem ido à casa dele em outros momentos.
Além disso, há um número considerável de mensagens tarde da noite, das 23 horas às 23h30, bem como mensagens na véspera de Ano Novo, exatamente à meia-noite mais tarde, à 1 hora. Eu sei que preciso parar de cavar para encontrar dor, mas não consigo deixar de sentir. Podemos simplesmente parar de arruinar duas famílias? Devo mencionar isso? Temos terapia de casais hoje, principalmente para conversar sobre como vamos proceder com as crianças. Provavelmente será minha última sessão, mas não sei se devo mencionar isso ou apenas deixar passar e mencionar após o divórcio ser finalizado. Também tenho a suspeita de que ela sabe sobre minha garota, momento em que provavelmente devo apenas deixar as coisas como estão, mas ela não está dizendo nada. Meu advogado sabe de todos esses pontos e não disse realmente nada de um jeito ou de outro. Também acho que ela pode estar de volta em contato com o antigo amante, mas não tenho certeza. Houve uma captura de tela do seu aplicativo de mensagem secreto. Estava rolando para cima, e eu não sei quando as mensagens foram enviadas que a captura de tela mostrou, mas era uma nova foto dele que eu não tinha visto antes, com uma barba mais longa do que neste outono, e o nome dele na mensagem estava como padrão, enquanto estava nomeado em capturas de tela anteriores. Não vi mais nenhuma evidência, e vou deixar isso para lá por enquanto, mas isso não me surpreenderia. A atualização final. Ela se mudou. Bem, está feito. Ela se mudou hoje à noite. É a primeira noite que ela não está dormindo na mesma casa que eu. Ela também tem as crianças. Está tudo bem. Eu me sinto bem, encontrei alguns bons amigos para sair hoje à noite, e tenho amigos vindo amanhã e na próxima noite. Ainda é triste. Sinto falta dos bons momentos. Sinto falta do que tínhamos. Olho nossa foto de casamento e vejo como ela estava feliz e me pergunto o que mudou, o que deu errado. Não tenho certeza se vou saber algum dia. Vou ficar bem. As crianças serão cuidadas por nós dois. Ainda amo, mas percebo que ela mudou e não me ama mais como costumava. Minha querida, vou sentir saudades dela. Nunca vou esquecê-la. Estou tão triste agora. Eu estava bem, mas não estou mais.